Capítulo 21. Os cabeças dos pais dos levitas aproximaram-se então de Eleazar, o sacerdote, e de Josué, filho de Num, e dos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, e passaram a falar-lhes em Silo, na terra de Canaã, dizendo: Jeová, por meio de Moisés, ordenou que se nos dessem cidades para morar, junto com os seus pastios, para os nossos animais domésticos. Portanto, os filhos de Israel, por ordem de Jeová, deram aos levitas estas cidades e seus pastios, tirados da sua herança. Saiu então a sorte para as famílias dos coatitas, e por sortes vieram a pertencer aos filhos de Arão, o sacerdote, dos levitas, 13 cidades, da tribo de Judá, e da tribo dos simeonitas, e da tribo de Benjamim. E para os filhos de Coate que sobraram havia, por sortes, 10 cidades das famílias da tribo de Efraim, e da tribo de Dan, e da meia tribo de Manassés. E para os filhos de Gerson havia, por sortes, 13 cidades das famílias da tribo de Issacar, e da tribo de Azer, e da tribo de Naftali, e da meia tribo de Manassés em Bazã. Para os filhos de Merari, segundo as suas famílias, havia 12 cidades, da tribo de Ruben, e da tribo de Gade, e da tribo de Zebulão. Os filhos de Israel deram assim aos levitas, por sortes, estas cidades e seus pastios, assim como Jeová mandara por intermédio de Moisés. Portanto, da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão, deram estas cidades que foram chamadas por nome. E elas vieram a pertencer aos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porque a primeira sorte veio a ser a deles. De modo que lhes deram Quiriate Arba, este Arba sendo o pai de Aнаque, isto é, Hebron, na região montanhosa de Judá, e seus pastios ao redor dela. E o campo da cidade e seus povoados deram a Calebe, filho de Jefuné, como sua propriedade. E aos filhos de Arão, o sacerdote, deram a cidade de refúgio para o homicida, a saber, Hebron e seus pastios, bem como Libna e seus pastios, e Jatir e seus pastios, e Estemoa e seus pastios, e Olom e seus pastios, e Debir e seus pastios, e Aim e seus pastios, e Jutá e seus pastios, Bet-Semes e seus pastios, 9 cidades destas duas tribos. E da tribo de Benjamim, Gibeão e seus pastios, Geba e seus pastios, Anatote e seus pastios, e Almon e seus pastios, 4 cidades. Todas as cidades dos filhos de Arão, os sacerdotes, eram 13 cidades e seus pastios. E para as famílias dos filhos de Coate, os levitas que sobraram dentre os filhos de Coate, veio a haver pela sua sorte cidades da tribo de Efraim. Por conseguinte, deram-lhes a cidade de refúgio para o homicida, a saber, Siquém e seus pastios, na região montanhosa de Efraim, e Gezer e seus pastios, e Quibzaim e seus pastios, e Bet-Oron e seus pastios, 4 cidades. E da tribo de Dan, Euteque e seus pastios, Gibeton e seus pastios, Aijalon e seus pastios, Gate-Rimon e seus pastios, 4 cidades. E da meia tribo de Manassés, Taanaque e seus pastios, e Gate-Rimon e seus pastios, 2 cidades. Todas as cidades junto com os seus pastios, que eram das famílias dos filhos de Coate que sobraram, eram 10. E para os filhos de Gerson, das famílias dos levitas, havia da meia tribo de Manassés a cidade de refúgio para o homicida, a saber, Golã, em Bazã, e seus pastios, e Beesterá e seus pastios, 2 cidades. E da tribo de Issacar, Quizion e seus pastios, Daberate e seus pastios, Jarmute e seus pastios, Enganim e seus pastios, 4 cidades. E da tribo de Azer, Misal e seus pastios, Abdon e seus pastios, Eucate e seus pastios, e Reobe e seus pastios, 4 cidades. E da tribo de Naftali, a cidade de refúgio para o homicida, a saber, Quedes na Galiléia e seus pastios, e Amotidor e seus pastios, e Cartã e seus pastios, 3 cidades. Todas as cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, eram 13 cidades e seus pastios. E as famílias dos filhos de Merari, os levitas que sobraram, tinham da tribo de Zebulão, Joquemeão e seus pastios, Carta e seus pastios, Dimna e seus pastios,
Naalau e seus pastios, 4 cidades. E da tribo de Ruben, Bezer e seus pastios, e Jaase e seus pastios, Quedemote e seus pastios, e Mefaate e seus pastios, 4 cidades. E da tribo de Gade, a cidade de refúgio para o homicida, a saber, Ramote em Gileade e seus pastios, e Maanaim e seus pastios, Esbom e seus pastios, Jazer e seus pastios, todas as cidades sendo 4. Todas as cidades que vieram a pertencer aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, os que sobraram das famílias dos levitas, foram, como a sua sorte, 12 cidades. Todas as cidades dos levitas, no meio da propriedade dos filhos de Israel, foram 48 cidades junto com os seus pastios. Cada uma destas cidades veio a ser uma cidade junto com os seus pastios ao redor. Assim foi com todas estas cidades. Jeová deu, pois, a Israel toda a terra que havia jurado dar aos seus antepassados, e eles passaram a tomar posse dela e a morar nela. Além disso, Jeová lhes deu descanso em todo o redor, segundo tudo o que havia jurado aos seus antepassados, e nem mesmo um de todos os seus inimigos se manteve de pé diante deles. Jeová lhes entregou na mão todos os seus inimigos. Não falhou nenhuma única de todas as boas promessas que Jeová fizera à casa de Israel. Tudo se cumpriu.